Imagine que você esteja sobrevoando o mar e que de repente todo o seu contato com o continente não exista mais. Parecia que alguém tinha jogado um cobertor em cima do meu avião. Eu estava vendo a própria estrutura do tempo. Este é o Triângulo das Bermudas. Há centenas de anos, barcos, aviões e navios desaparecem nessa diabólica geometria e o mistério do Triângulo das Bermudas continua a confundir ainda hoje. O avião estava se aproximando para aterrissar, mas aí desapareceu. Mas o que exatamente seria o Triângulo das Bermudas? O lar de ondas terríveis? Um vórtex do tempo? Uma força eletromagnética misteriosa? Ou fruto de uma imaginação muito fértil? Alerta vermelho. Basicamente, a premissa do triângulo é totalmente falsa. Mergulhamos nas profundezas do Triângulo das Bermudas para descobrir seu mistério de uma vez por todas. Verdade ou mito? Triângulo das Bermudas. As águas claras do Oceano Atlântico parecem o lugar perfeito para relaxar. Mas as aparências podem enganar, e muito. Porque dentro desse paraíso existe um lugar mortal do qual muitas pessoas acham ser impossível escapar. O Triângulo das Bermudas. Durante séculos, centenas de pessoas se aventuraram a vir até aqui e nunca retornaram. Navios desapareceram sem deixar traços. Aviões sumiram em pleno céu aberto. Não houve chamado de SOS, nem fragmentos encontrados. O Triângulo das Bermudas cobre uma área de aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados, que compreende a Flórida, Porto Rico e Bermuda, contendo algumas das águas mais perigosas do mundo e um solo de oceano traiçoeiro, que vai do raso até trincheiras escuras abaixo da superfície. Tem havido muitos boatos e teorias por trás dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Marinheiros e pilotos relataram coisas assustadoras acontecendo aqui durante centenas de anos. Mas foi o desaparecimento de 5 aviões de uma vez que pôs o Triângulo das Bermudas no mapa. No dia 5 de dezembro de 1945, na Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, um esquadrão de 5 caça-bombardeiros TBM Avenger se preparava para uma missão de treinamento de rotina conhecida como Voo 19. Quando você se torna um piloto da Marinha, você deve ser capaz de voar para qualquer lugar munido de um plano de voo, uma bússola e um relógio. O aviador aposentado David White foi instrutor de voo de Charles Taylor, líder da equipe do Voo 19. Ele era um dos nossos instrutores mais experientes quando foi transferido para Fort Lauderdale. Era um dia claro e o mar estava calmo. Mas na metade da missão, Taylor relatou que eles estavam com problemas. Ele disse, minhas bússolas estão malucas. Bom, às vezes acontece de uma bússola ficar maluca, mas isso não é muito comum. Os controladores de voo tentaram orientar os homens de volta, mas os sinais de rádio deles estavam ficando mais fracos. Então, ninguém soube explicar para onde os homens do voo 19 foram. NSO, 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 está me ouvindo? Câmbio. Estou recebendo seu sinal muito fraco. Minha transmissão está ficando mais fraca. Em questão de horas, todos os 5 aviões, levando 14 homens a bordo, desapareceram. O oficial de plantão veio e bateu na porta. Ele disse, 5 de nossos aviões desapareceram. E nós dois dissemos, mas como isso é possível? Aviões de resgate procuraram tanto no mar quanto no céu. David White estava em um deles. Nós procuramos sem parar. Por vários dias, mas não encontramos nada. E então, parecia que o Triângulo havia feito sua mágica mortal mais uma vez. Checagem de rádio, podem nos ouvir? Por incrível que pareça, um dos aviões de resgate e toda a sua equipe também desapareceram.
e após 5 dias, as buscas foram abandonadas. 6 aviões e 27 homens desapareceram sem deixar traços dentro do Triângulo das Bermudas. Não demorou muito para que os boatos começassem a se espalhar. Como 6 aviões podem ter desaparecido em pleno ar? Uma das teorias era a de que uma estranha força eletromagnética havia tomado o controle de seus instrumentos de navegação. Outros achavam que os aviões foram pegos por uma estranha e mortal neblina eletrônica, ou levados por aliens. Logo, as pessoas começaram a prestar atenção a todos os acontecimentos estranhos aqui. John Quasar foi uma dessas pessoas. Não me interesso por tragédias e acidentes. Estou investigando mistérios, pessoas que saíram de casa e desapareceram. Quasar devotou 15 anos estudando os mistérios do Triângulo das Bermudas e do voo 19. Seu livro fala sobre todas as teorias do Triângulo das Bermudas, incluindo a de UFOs ou usos, os do tipo que ficam submersos. Parece que há uma teoria de que os aliens preferem viajar pelo mar, atravessando os mares em estranhas embarcações submarinas. Pode parecer improvável, mas uma história que aconteceu há 40 anos parece ter ligação com esses usos. Ela é um dos casos principais do Triângulo. Em uma noite de dezembro em Miami, Dan Burach e o padre Patrick Horgan embarcavam no cruzeiro Witchcraft para um passeio. Pouco tempo depois, eles foram atingidos por alguma coisa na água. O barco perdeu força e às 9 horas Burach chamou a guarda costeira. Ele descreveu exatamente onde o barco perdera sua força, ao lado de uma boia de marcação. Não devia haver perigo imediato. O Witchcraft possuía equipamento de segurança e estava repleto de coletes salva-vidas e aparelhos extras para flutuação. O Witchcraft deveria ser inafundável. Mas quando a ajuda chegou minutos mais tarde, o Witchcraft havia desaparecido. Não havia destroços, nem corpos. Este foi um dos desaparecimentos mais misteriosos que Quasar já vira. Porém, o maior foi o do USS Cyclops. Este navio de 19 mil toneladas começou sua jornada em 1918. Ele era um navio incomum, com estruturas altas apropriadas para transportar carvão. A viagem deveria ter levado dias, mas o Cyclops simplesmente desapareceu sem nunca ter enviado nenhum SOS. Sumiu sem deixar nenhum traço. O desaparecimento do navio foi chamado de o maior mistério da Marinha Americana.